Fala família RenoCast, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E esse episódio está especial. Nós vamos falar do mês, né, do Setembro Amarelo, um episódio que vai marcar, porque nós estamos aqui falando de um mês tão especial, que é o mês do combate, né, ao suicídio. É verdade. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe. É um prazer estar aqui para apresentar junto do meu esposo mais um episódio. E hoje temos uma pessoa muito especial, a pastora Josimeire Bastos. É um prazer tê-la aqui no podcast. Seja bem-vinda. Já estou me sentindo bem-vinda e que a família RenoCast seja super edificada nesse momento, porque o assunto não é só sobre o Setembro Amarelo, mas sobre a vida toda, porque ninguém está isento de um dia não estar bem emocionalmente, espiritualmente. Nós somos seres que precisamos observar os movimentos da nossa alma. Verdade. E a pastora Josimeire Bastos, né? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui ao podcast e para falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que tem que ser falado dentro das igrejas. Sim. Muitas pessoas acham que essa questão do suicídio, né, do Setembro Amarelo, que é um mês específico, mas é como a senhora acabou de dizer, tem que ser falado sempre. Porque são problemas hoje, né, as doenças que mais crescem hoje no planeta são relacionadas à mente. É verdade. Né? E dentro das igrejas nós temos vários casos, então não é uma coisa que acontece só no terreiro do vizinho, né? Acontece também nas igrejas. E é importante, sim, a gente frisar e falar desse assunto. Então, para a gente é um prazer ter a senhora aqui conosco para falar desse assunto tão especial, que é para que a gente conscientize se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por um problema. E o subtema do nosso podcast de hoje é a importância de você pedir ajuda. Uma coisa tão simples, pedir ajuda, mas é uma coisa importantíssima para combater a ansiedade, combater a depressão. Não é isso, pastora? Sim. E essa questão de pedir ajuda não é fácil para quem está vivendo essa situação. É muito importante a família observar os membros que estão ali debaixo do mesmo teto, porque são circunstâncias minúsculas a princípio e depois vão se agigantando e as pessoas só vão perceber quando algo grave está para acontecer ou até acontece. Porque quando nós vivemos em família, cada pessoa tem o seu jeito, tem o seu temperamento, Sim. mas quando a pessoa começa a enveredar para a depressão, ansiedade, pânico, doenças da alma, porque também é muito bom nós observarmos essa questão que o cristão, ele não é só espírito. Sim. Ele é um corpo, ele é alma, ele tem emoções, ele tem situações difíceis. Nem todo dia as pessoas estão alegres, felizes, saltitantes. Verdade. Mas estão precisando de ajuda. A questão é observar quando a alegria ela está ficando cada dia mais distante do coração, das pessoas que estão ao nosso redor e do nosso coração também. Sim. Observar os movimentos da nossa alma é extremamente importante, porque o isolamento, ele é uma das grandes evidências de que nós estamos precisando de ajuda. Pessoas que eram alegres, que falavam muito, pessoas bem extrovertidas, pessoas que saíam muito e começam a recuar, ficar em lugares mais escuros, dentro do quarto, fechado, sem vontade de falar. A questão até da alimentação, porque às vezes gostavam de comer alguma coisa, depois não quer comer mais. Então, tem muitos indícios até chegar numa situação grave. Então, tudo que nós observarmos de início é interessante para impedir que o mal aconteça. Verdade. Não só no mês de setembro, a vida toda. A nossa geração, ela está muito cheia de informações. Coisas que nós ouvíamos 2, 3 dias depois de acontecido,
nós ouvimos e vemos em tempos reais. Verdade. E tem a nossa emoção e nós também absorvemos as emoções dos outros. Sim. E aguentar as nossas emoções profundas requer uma grande graça de Deus sobre a nossa vida. E nós hoje ouvimos, em tempo real, uma pessoa que está passando mal, uma pessoa pedindo ajuda, alguma coisa que está acontecendo em outros lugares, em outros países, mas que acabam fazendo um empilhamento de sentimentos que não são bons dentro de nós. Verdade. Porque é bom acumular coisa boa. Sim. Coisa que não é boa, nós temos que colocar numa lixeira espiritual e entregar nas mãos de Jesus. Verdade. Porque, caso contrário, nós não iríamos suportar. Isso é verdade. É importante que a gente tenha essa consciência, né, de que nós precisamos pedir essa ajuda e mostrar para as pessoas, né, quando a gente começa a passar por um momento de dificuldade, como a senhora falou, nem sempre a gente está feliz, acorda, né, com aquela felicidade. Às vezes a gente acorda meio cansado, triste, né, tá passando por algum problema. E às vezes você ali foi uma coisa simples, você começa a guardar, aí vem outro problema de novo, você guarda, e daqui a pouco vem outro problema e você começa a guardar, você não fala com ninguém, aí daqui a pouco você começa a se isolar, já se tranca num quarto, já vai vivendo uma vida isolada, e começa a vir várias consequências. O quanto isso é prejudicial para uma pessoa viver em isolamento, pastora? Tudo. Porque as pessoas, às vezes, estão próximas uma das outras e não vão percebendo a mudança, a gravidade. Porque quando isso acontece, a primeira coisa que a família tem que dar é apoio. Sim. Apoio. Tem que procurar também um profissional, sim. Tem que fazer oração? Sim. Tem que usar todos os recursos, né? Todas as ferramentas para arrancar essa pessoa dessa situação. E quando nós estamos tratando com pessoas de dentro da nossa casa, existe algo bem interessante, que é buscar a fala. A fala cura. Uhum. Falar com a pessoa certa cura. Buscar o apoio de pessoas, de profissionais, também cura. Sim. A oração cura. Um aconselhamento pastoral. Um aconselhamento pastoral para dar um norte naquilo que se deve fazer, super importante. Ninguém pode ficar calado achando que as pessoas não vão levar ela a sério. É necessário sim falar. Sim. Se você que está nos ouvir está passando por uma situação dessa, super interessante. Você, depois desse bate-papo tão interessante, você procurar abrir a sua boca para a pessoa mais próxima de você e que pode lhe ajudar. Verdade. Isso é um grande apelo, né, que a gente precisa fazer, sim, né? É um apelo mesmo. Falar, né? A gente precisa falar. Enquanto é importante a gente colocar para fora aqueles sentimentos que estão guardados, às vezes uma mágoa, uma angústia, uma ferida que não foi curada. E às vezes ainda, começa por algo, uma coisa, pequeno, um detalhe, né? Simples, Uma coisa pequena, ou algum desentendimento, Sim. ou um bullying, uma coisa que foi falado para você e você ali não expressou, né? Verdade. Você guardou. E aí, o quanto é importante a comunicação, o quanto é importante o diálogo, Verdade. né? Falo de um jovem, de um filho para com seus pais, porque minha mãe sempre me ensinou isso, né? O pai e a mãe são os melhores amigos que a gente tem, e é que tudo que você precisa, eles vão estar ali, para te ajudar, para te orientar. Então, a primeira pessoa que eu tenho certeza que se você procurar como jovem, tem que ser o seu pai e sua mãe, né? Que é quem vai ali te dizer, meu filho, estou aqui, estou junto, vou te ajudar. E muitas vezes, a gente saber a quem a gente está se aconselhando, né? Se for alguém que está na mesma situação que eu, como é que ele vai me ajudar? Então, eu tenho que buscar ajuda de cima, né? De alguém que está ali mais fortalecido do que eu, né? Muito interessante essa sua colocação. Buscar ajuda de quem está bem. Sim. De uma forma assertiva. Essa ajuda tem que vir de uma forma adequada. Não de uma pessoa que esteja passando a mesma situação e diz, isso é natural, eu também estou passando por isso.
E essas questões de achismo, de achar que tudo é natural, nós sabemos que não é. Quando chega essa questão de não querer falar, de não querer sair, de não ter vontade de nada, como muitas pessoas dizem, eu estou hoje com vontade de nada, de não fazer nada. Isso já não é tão comum. Nós acordamos, sempre temos coisas a fazer, e quando essa vontade, essa alegria vai saindo da nossa vida, nós mesmos temos que nos observar e dar essa oportunidade para nós mesmos de mudança, de mudar nossa história. E aqui a gente vê um paradigma, às vezes que tem até dentro de algumas igrejas, que acham que a depressão, que a ansiedade, que são doenças que são relacionadas a coisa do diabo, né? E isso é um grande paradigma. Muita gente, a depressão é coisa do diabo. Pode se tornar uma opressão posteriormente, mas ela no início não foi totalmente relacionada com o diabo. A senhora concorda, assim? Como é que a senhora entende esse pensamento, pastora? Eu entendo que nós somos humanos. Somos filhos de Deus, somos humanos e não podemos endemonizar tudo. Não é uma apologia às trevas que eu estou falando aqui. Porém, nós somos humanos, nós vemos personagens bíblicos que passaram por situações difíceis, mas não continuaram lá. As dificuldades, elas sempre vão aparecer. Em algum momento, eu posso ficar triste sem ser uma pessoa depressiva. Passar um dia sem ter grandes alegrias, mas no outro dia eu estar bem. E assim as coisas vão fluindo e vamos entendendo que não somos perfeitos, porém somos filhos de Deus e não podemos evitar certas emoções dentro de nós, porque é involuntário. Ninguém acorda dizendo, hoje eu quero ter depressão. Não começa assim. Não, hoje eu quero ficar triste. Não, isso não é normal. Isso é involuntário, precisa ser cuidado. E quando nós temos a humildade, porque temos que ter humildade para pedir ajuda. E não ficar preso naquela questão. Eu sou cristão. Eu oro. Eu vou fazer uma campanha de oração. Isso tudo é válido? Sim. Mas quando não estiver dando o resultado que você quer, é hora de gritar. E gritar alto, viu? Pedir ajuda. Interessante a importância... Eu falo como os pais, porque a gente está falando de uma família. Dentro da família, todos estão sujeitos a isso, né? Verdade. O pai, a mãe, os filhos, dependendo das idades. Então, vamos dizer os pais como mais experientes, né? Mais fortalecidos mentalmente, vamos dizer que sim. Como eles identificar, quando eles identificam alguma coisa, né? No filho, um comportamento diferente, algo como a senhora já citou. O que eles podem fazer para ajudar? Primeiro, se aproximar. Perguntar. O pai, ele tem que fazer indagações aos seus filhos. Eu tenho uma filha. Hoje já casada, tá tudo bem, mas já foi adolescente, já foi mais fechada, porque cada filho vai passando pelas fases, né? As fases, são ciclos diferentes. E os pais conhecem os seus filhos. O pai sabe que quando o filho não está bem, de qualquer forma, ele calado, até ele sorrindo, o pai consegue detectar o sorriso do filho. Então, a fala, o apoio, quanto tempo fica trancado dentro de um quarto, o que é que vê, o celular, né? O celular, quais são os jogos, quais são os amigos, quais são as conversas. Eu sei que muitas vezes não é possível o pai ter o total resumo controle, né? De tudo isso. Mas algumas perguntas chaves servem para o pai já ter uma conclusão, ter uma noção e poder ajudar a apoiar e procurar mesmo, cavar mesmo como é que está o coração do filho. E aí vem a importância de os pais estarem presentes, não só o pai, né, homem, nem a mãe, mas os pais estarem presentes dentro do lar.
Porque a gente vê hoje pais que estão dentro de casa, mas não estão ausentes, não estão presentes ali, né? No cotidiano, não estão acompanhando o dia a dia do seu filho, não estão atentos às emoções, né? Ao que está passando, às amizades, né? Onde ele está se relacionando, quem são, né? O ambiente onde seu filho está inserido. Isso tudo é muito importante. Um pai ele tem que estar atento a esses detalhes para que proteja os seus filhos não só fisicamente, né, sobre a sua segurança, mas também como a sua integridade espiritual, protegendo ali a parte do seu espírito, protegendo a parte do seu corpo físico, de um modo geral, mas está protegendo também a mente dos seus filhos, porque hoje o maior campo de batalha que nós temos é na mente. Sim. Né? Hoje é o nosso maior campo de batalha, é onde o inimigo guerreia todo o tempo contra a gente, é lá na mente. Então a gente precisa também dar esse suporte dentro de casa para os nossos filhos com relação a esse combate que é diário. Né? Como a senhora falou no começo, na sua fala, não é só no mês de setembro, mas é um combate constante, que a gente precisa estar atento, a gente precisa estar presente. É difícil a gente ser um pai presente dentro de casa, é difícil a gente ser uma mãe presente dentro de casa. Mesmo às vezes a gente chega cansado do trabalho, você está ali exausto, mas o filho requer atenção, como foi seu dia, como foi na escola, com quem você se relacionou, com quem que você falou. E é importante a gente estar atento para que a gente possa cada dia mais blindando e protegendo ele contra futuras amizades ruins, contra futuros relacionamentos ruins que podem acontecer, mas se a gente estiver atento, a gente vai conseguir minimizar bastante os danos e os efeitos colaterais de um mau relacionamento. Verdade. E assim, sempre, a gente falando como pais, né? Os filhos sempre vão ter algo para te falar, né? Sim. Você chega cansado do trabalho e tudo mais. Filho, como foi seu dia? Ou ele sempre vai ter ali, pai, aconteceu isso na escola, vai ter algo para falar ali que aconteceu. Mas se eu não chegar para ele, não demonstrar o interesse em ouvi-lo, né? Não demonstrar que eu tô ali presente. Filho, esse momento é nosso, né? Vem aqui, senta aqui com o papai, com a mamãe, vamos conversar. Então, é importante ter esse tempo de qualidade. E como o Lauro falou, hoje a gente está no tempo da tecnologia, né, da internet, do celular. Hoje uma criança de 5 anos tem um celular. Estou falando, né? Um exemplo. De 5 anos, de 10 anos, tu já tem um celular. Que antigamente, com 15 anos, eu ganhei. Meu primeiro celular era aquele que abria assim, aquele que era só os botãozinhos, né? Uhum. Hoje não. Hoje a facilidade maior do mundo é uma criança ter acesso à internet. Então, pais, né? Qual o controle que vocês estão tendo com os seus filhos, né? Qual o controle você está tendo sobre aquilo que ele vê, sobre aquilo que ele joga? Porque tem até situações que eu já ouvi de mães falar que o filho à noite não dorme mais, tipo, em paz. Fica acordando, fica chorando, né? Tendo pesadelo, não quer dormir mais no seu quarto. Então, observe, né? Comece a tirar ali, limite o tempo do celular. E teve uma mãe que disse que fez isso, tirou o celular e pronto, no outro dia a menina voltou a dormir normal. E às vezes não é algo maléfico no sentido do que ela está vendo, certo? Mas é o próprio vício de ter que ter alguma tela, de ter que ter alguma coisa. Aí já gera desde criança ali algo que vai aprisionar ela, sim, né? E é muito importante combater isso, ter cuidado, ter um olhar, né, diário. É interessante o que vocês estão falando, porque essa geração, as crianças, elas estão ficando muito distante dos pais. A criação está sendo muito terceirizada. Verdade. Devido ao trabalho, as coisas que tiram a atenção mesmo. Não que o pai e a mãe, de propósito, abandone o filho. Mas se o pai e a mãe passam um dia trabalhando, é interessante, quando chegar em casa, dar tempo de qualidade para o filho. Esse tempo de qualidade vai suprir aquela ausência. Verdade. Ele sabe que o pai e a mãe estão trabalhando, estão ocupados, mas quando chega, o celular não vai sequestrar aquele tempo. Verdade. Eles vão ter carinho. Vai aproximar, né? Pessoas que o escutem, pessoas que lhes são muito importantes. Então,
essa geração, ela passa por esse sequestro do tempo, através do celular, que muitas vezes deixa de ficar com o filho para estar com os amigos virtuais. Sim. As pessoas, às vezes, pensam porque tem milhares de seguidores, nem todos são amigos. Muitas pessoas estão dentro da internet observando a vida do outro, enquanto o filho quer o carinho do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Então, papai e mamãe, muito interessante. Quando chegar em casa, tempo de qualidade com esse filho. Vai contar uma história que edifica o coração dele, que leve segurança para eles. Fale de Jesus para eles, porque o Espírito de Deus, ele consola, ele dá conforto. E o filho vai entender que o papai e a mamãe trabalham para trazer o melhor, mas quando eles chegam em casa, papai e mamãe é deles. Isso é importantíssimo demais, né? Esse tempo de qualidade não é fácil. A gente fala assim, aqui, falando no podcast, né? No bate-papo desse, é bem fácil você falar. Falar de tempo de qualidade. Teoria é muito fácil. Né? A teoria é lindo demais. Mas o quanto é difícil, né? Mas o quanto é possível. Porque hoje, se você deixar o celular, na hora que você for entrar dentro de casa, você deixar o celular lá fora, você consegue um bocado de coisa. Você consegue se relacionar com seu filho, você consegue ter atenção para sua esposa, você consegue ter atenção, de mesa, né? Ter um tempo de mesa na hora do jantar com os seus filhos, perguntar como foi o seu dia. Se você deixar o celular fora. Agora, se você andar com o celular, entrar dentro de casa com o celular, né? Que a gente, uma força de expressão, de você entrar com o celular, para onde você for, você tá ali com ele, você não consegue. Você vai querer, o homem tem esse negocinho da caixinha do nada, né? Que a gente aprende, e a pessoa quer estar ali, passou o dia com a cabeça explodindo no trabalho, você chega em casa, você quer ter um tempinho, você ficar ali, você relaxar. Não que você não possa ter esse tempo, mas lembrando que você tem alguém que Deus confiou a sua responsabilidade, que nós somos mordomos, né? Para criar, para educar, e Deus vai cobrar o talento. Ele entregou talentos em nossas mãos e ele vai, quando ele vier prestar conta, ele vai perguntar: o que você fez com os seus talentos? Né? O que é que você tem feito com os talentos que eu tenho te dado? E nossos filhos são talentos que Deus deu pra gente, para que a gente possa granjear e multiplicar na cabeça deles educação, cultura, né? Conhecimento, caráter, a vida cristã. Tudo são nossas responsabilidades. Nós não podemos terceirizar, como a senhora falou, esse serviço para outras pessoas. Né? Até porque a criança vai ficar parecida com quem mais convive. Isso. E se eu quero que ela seja parecida comigo, que tenha os mesmos ensinamentos, a mesma crença a respeito de Cristo, se levarmos para essa questão, eu vou ter que ter esse tempo com ela. Ensinar. Porque eu posso correr o risco de daqui a pouco não conhecer meu filho. Verdade. Por falta de quê? De comunhão e de mesa. De relacionamento, né? Você falou algo tremendo. A mesa. A mesa que é o lugar da comunhão, da parceria. Normalmente as pessoas sentam-se em uma mesa para comer com pessoas que são próximas. E a pessoa mais próxima nossa é a nossa família. Verdade. Não abrir mão de fazer pelo menos uma refeição em família durante o dia. Verdade, é importantíssimo. Super importante. E quando tiver em família, e às vezes no restaurante também. Sim. Deixa o celular um pouco guardado, porque deixa a impressão na bolsa, né? Deixa na bolsa, porque a impressão que dá é que um está falando e o outro não está prestando atenção, porque está no celular. E são essas coisas que vão minando a voz para pedir ajuda. Isso é verdade. E aí a gente vê o grande agravante, né, que a gente vê, e é a necessidade de ter um Setembro Amarelo, de ter esse mês assim, pessoal, vamos lembrar que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. A gente vê que o uso exagerado desse aparelho celular, que a gente pode focar nele, né? Mas antigamente a gente falava muito de televisão, né? Que o consumo da TV e tal prejudicava. Mas hoje quase ninguém consome mais televisão. Né? Dificilmente. Não assiste um filme. Sei lá, a TV fica aqui no estúdio e, né? E tá com dizendo que a gente nem sabe. E aí falam em relação à tela que você está dizendo, que aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Sim. Né?
Então, a gente falava de TV, falava quanto era isso prejudicial, o excesso, né? Tem pessoas que conseguem maratonar séries e séries, né? Sem parar, e hoje a gente vê que o celular, ele tem sido a maior fonte de distração de muitas pessoas. Né? A gente vê que a sociedade inteira, você para na rua, você vê as pessoas não conversam mais. Você vê um casal de namorados hoje, um casal de jovens namorados hoje dentro da igreja, né? Jovens cristãos que namoram, quando você vê eles namorando na rua, você vê ele no restaurante, a mina sentada aqui comendo um pastel com o celular na mão, e ele do outro lado comendo um sanduíche na mão, e o celular na mão, e o outro não tem mais conversa, diálogo, dificilmente. Então, assim, você vê que quanto o celular hoje está sendo um grande vilão, se você não sabe utilizá-lo ele de uma forma correta, mas um grande vilão da distração e trazendo um agravante de problemas. A gente vê hoje que tem vários estudos que mostram quanto isso é prejudicial e que tem agravado bastante e elevado o nível de ansiedade, né, que é um dos sintomas para que futuramente você desenvolva uma depressão, né, a ansiedade, né, porque você tem um consumo ali elevado, tão parecido quanto as drogas, né, hoje é comparado o vício ao celular, tão nocivo quanto o uso de drogas químicas, né? Então você vê o nível que é a importância de você ter essa clareza e a atenção de você ter um controle. Verdade. Se você não consegue mais ter um controle sobre o celular, você já tem que começar a procurar um especialista. Verdade. A tecnologia, ela precisa só ter moderação. Moderação. Tudo em excesso mostra uma falta. Verdade. E nós precisamos entender que precisamos da tecnologia hoje, sim. Sim, com certeza. Estamos aqui utilizando para o bem. É verdade. A tecnologia. A questão é o momento adequado. E como você bem falou, traz essa sensação de prazer. Ela gera a dopamina. Por quê? Porque eu estou ligado com muitas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas pensam que essa companhia é o suficiente. Ela é boa? Sim. Traz informação? Sim. Mas ou coisa boa é conversar olho no olho. É verdade. É você ouvir a voz. Nós estamos vendo uma geração que está ficando cada dia mais silenciosa. Sim. Porque ela está deixando de falar para digitar. Para digitar. Verdade. E isso causa danos ao cérebro, ao coração. Nós fomos feitos para vivermos agregados. Sim, verdade. É tanto que lá no Jardim do Éden, quando Adão estava lá arando a terra, conversando com Deus ali, e o Senhor se fazia presente, Deus olha para Adão e diz: Adão, não é bom que o homem viva só. Verdade. Pensou Deus. Verdade. Ele não disse isso para Adão, isso aconteceu na cabeça dele. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Olha a humildade desse Deus. A generosidade desse Deus. Adão nem sabia que estava só. Nem Antes sabia. De ter a necessidade, Deus já supriu, né? Sim, mas Deus, pela sua onisciência, ele já viu que era necessidade de ter uma companheira. Sim. Alguém que falasse como ele. Por isso ele disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Uma pessoa que supra as suas expectativas. Sim. E daí para cá, nós vemos que o ser humano precisa de outro ser humano para viver bem. Verdade. Amigos, relacionamentos, casamentos saudáveis, os namoros também, bem investigativos, por sinal, para ver. Por isso tem que ter o diálogo para você conhecer. Sim, e depois a época do compromisso, que é o noivado, onde as famílias vão se conhecendo até chegar ao casamento. E é interessante que hoje a juventude, né, a gente lidera jovens e dificilmente um jovem manda um áudio para você. Geralmente são textos e textos gigantescos, né? Não tem mais o hábito de falar, de fazer uma ligação. Ele só nem liga sabe logo. A expressão, né? Como ele está falando, como você não consegue interpretar, às vezes, o sentimento que está tendo ali naquela mensagem. Às vezes pode ser de uma forma, um elogio, você lê como... que a leitura vai de acordo com o que você está sentindo na hora, né? Então, você tem que ter cuidado com isso. E aí, muitos jovens dizem: mas você não me responde. Eu disse: liga.
custa nada você ligar, falar, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir você. É importante essa questão de você conversar, de ligar. Hoje a gente quase não faz mais ligação, né? A gente manda mensagem Verdade. e geralmente é digitada. A gente já via assim, eu vou mandar uma mensagem digitada, porque quando ele vê, ele vai me responder depois. Não sabe se é agora ou depois, mas a gente tá desse jeito. Até temos que ter cuidado com essas digitações, porque podemos fazer uma interpretação errada. Sim, verdade. Então, falar vai sempre ser a melhor opção. E a gente vive uma sociedade tão ansiosa que até os áudios hoje tem que ser nível 2 acelerado, né? Nível 1,5, né? Nível 2. Por quê? Porque as pessoas estão vendo e os vídeos que mais viralizam, os vídeos que mais decolam são os vídeos curtos, né? As pessoas não têm mais paciência de adquirir um conteúdo. Um podcast desse aqui, as pessoas dificilmente assistem ele completo, né? E a gente vê qual tempo vocês assistem em casa, né? A gente consegue ver quanto cada pessoa está assistindo. 10 minutos, é 1 hora de podcast, a pessoa assiste 10 minutos ali. Porque as pessoas não têm mais de tão a gente programar que assiste rápido os reels no Instagram, os vídeos no TikTok, tudo são curtos. Cada dia mais a tecnologia está migrando para isso, ensinos de curto prazo, né? Então, assim, a gente precisa começar a voltar a ler livros, a estudar, Sim. a buscar, porque o conhecimento ele não vem num vídeo do Reels, né? Outro dia um jovem chegou para mim e disse assim: eu estou estudando sobre um assunto. Eu disse, legal. E ele disse, não, porque eu vi um vídeo no TikTok. Isso quer dizer que o vídeo no TikTok já é o estudo que você está fazendo sobre esse assunto. Você precisa se aprofundar mais, você precisa buscar a mais a fundo, porque só pelo um vídeo você não vai aprender, né? Então, assim, quanto que a sociedade está vivendo essa questão de tudo tem que ser para ontem, como tem que ser para ontem, que a gente vê esse agravante e que é necessário a gente ter um mês específico para a gente conversar sobre esse assunto. Sim. Pastor, o quanto isso está sendo prejudicial, né? Essa ansiedade. Demais. A gente não quer mais esperar, né? Aquele versículo de esperei com paciência no Senhor, não tem mais isso hoje, Esperar é difícil, e com paciência, na época que as pessoas querem tudo no instantâneo, tá difícil, tá né? difícil. Principalmente a resposta que as pessoas querem, não querem mais esperar o tempo de Deus. Não, Deus está demorando demais, não está me respondendo. Então a gente vive numa sociedade que as coisas têm que ser para ontem, né? Para ontem, né? E as coisas não são assim. Não. Tem um tempo determinado na Terra, né? Salomão fala que para tudo há um tempo. Sim, E que esse tempo a gente precisa parar, esperar, passar por ele, né? Para que a gente controle a nossa ansiedade. Por isso que né, ele fala que a gente deve depositar todas as nossas ansiedades no Senhor, é justamente para isso, para que a gente possa descansar, né? E para você que nos escuta, não esqueça que existe o Kairos de Deus. Sim. O tempo dele é diferente do nosso. Eu costumo dizer que tudo que ele faz no tempo dele, e tudo no tempo dele é perfeito. O nosso perde muito a importância daquilo que Deus acha. Eu quero do meu jeito. O certo é orar e esperar Deus dar a validade dele, daquilo que nós oramos, no tempo dele, do jeito dele, e no final das contas nós vamos ver que foi bem melhor do que esperávamos. Essas questões hoje de esperar está levando as pessoas a ficarem ansiosas. Se a pessoa manda uma mensagem, você não responde logo, já vai achar que você não está dando atenção para ela. Esquece que você tem muitas coisas para fazer e ela não é a única pessoa que naquele momento está no seu celular falando com você. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Sim, que o outro trabalha, o outro está... Ninguém quer esperar mais. Ninguém quer esperar mais. E cada dia que passa, as pessoas estão ficando mais aceleradas, impacientes. Interessante essa questão de acelerar o áudio. A primeira vez que eu vi, eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu disse, não, é porque eu só escuto assim. Eu disse, tu entende? Ela disse, eu entendo. Mas às vezes não entende. É só para dizer, passa por cima de muita coisa, só para dizer que ouviu. É verdade. Legal. Ontem eu estava programando um site,
ajeitando o site do Reino Cast, e aí era 4 horas de vídeo, né? Pra mim assistir, pra poder organizar algumas coisas que estavam faltando. Eu coloquei no nível 2 do YouTube pra poder conseguir finalizar o vídeo em 2 horas, pra poder eu terminar. Então a gente usa das ferramentas, né? Então, assim... E o Cauã chegou e disse... Que é isso, pai? Que negócio ligeiro é esse? O senhor tá entendendo isso aí, pai? Aí eu tô entendendo. Então, assim, a gente usa das ferramentas, dos recursos que a gente tem, né? Mas tem que ter tudo, tem que ter uma moderação, a gente tem que ter um cuidado. Né, pastor? E voltando aqui para o nosso tema sobre a conscientização do Setembro Amarelo, e quando a gente já chega nesse ponto, de a pessoa já tá ali num estágio mais avançado, e começa a ter a depressão, começa assim com a ansiedade, com a tristeza, com a angústia, e vai desenvolvendo, não tratou, não começou a cuidar, não pediu socorro, como a gente já falou, e desenvolveu um nível de depressão. E em que momento, o que leva a pessoa a tentar tirar a sua própria vida? Eu acredito, né? No caso é um pensamento meu, não sou especialista na área, mas eu acredito que já seja uma parte, já entrando na parte espiritual. Ali já uma opressão do inimigo. A depressão é uma doença, né, mental, mas já essa questão de a pessoa tentar contra a sua própria vida, eu acredito que já é uma brecha que o inimigo já se apossa para que a pessoa comece a pensar nisso e a tentar até contra a sua própria vida. O diabo, ele é oportunista. Isso desde o princípio. Ele vai observando as nossas fragilidades. E é muito interessante também falarmos que ele não observa só as nossas fragilidades, mas os pontos altos da nossa vida. Porque se eu acho que eu sou muito boa em determinada coisa, ou aqueles que estão a nos ouvir, perdemos, às vezes, o nosso ponto de vigilância. Sim. Então, ele não está interessado se o ponto é fraco ou se o ponto é alto. Ele quer uma oportunidade, sim, porque nós devemos ter moderação. Amor, poder e moderação é o que o Espírito de Deus coloca dentro de nós. Então, se chega a um ponto de querer suicídio, ou quando a pessoa começar a achar, a minha vida só vai ser resolvida se eu tirar a minha vida, chegar ao suicídio, se começar a pensar nisso, por favor, peça ajuda. Porque senão, você vai ser levado pelo seu pensamento. Sim. Os nossos pensamentos são fundamentais. Como você falou, o inimigo ataca a mente. Ele sempre atacou. Porque na mente nós ganhamos, na mente nós perdemos. Verdade. Então, se já houve um pensamento suicida, não espere que isso aconteça. Procure as pessoas, vá ao médico também, tem profissionais, sim, excelentes, vá fazer aquilo que for necessário, mas se tem já um pensamento nessa situação, tem que buscar ajuda em todas as áreas assertivas. E isso não vai deixar que as pessoas deixem de ser espirituais. Não. Porque tem muita gente que pensa assim, eu não vou para o médico porque as pessoas vão achar que eu não sou espiritual. Você não vai deixar de ser espiritual. O Espírito Santo não vai sair de dentro de você porque você vai a um profissional da área, vai fazer um aconselhamento, vai pedir uma ajuda a alguém. É porque ora pouco. Ninguém pode pensar nisso. Você observa que dentro da palavra de Deus, os discípulos confundiram Jesus com um fantasma. Por quê? Porque estavam envolvidos em uma atmosfera de medo. Sim. Veio a tempestade, sim, quando viram Jesus de longe, é um fantasma. Verdade. E eles, de horas antes, estavam com Jesus. Então, são questões emocionais, sim, que vai depender muito do ambiente que nós estamos, com as pessoas com quem nós conversamos. É sempre bom, como a Raíssa falou, procurar pessoas que edifiquem a sua, sim, alma. Verdade. Que estejam em um patamar que possa puxar você
de um momento difícil. Verdade. E você, fortalecido, você vai fazer isso com outras pessoas. Você vai reproduzir Sim. o que você recebeu. Verdade. A gente tem que ter esse cuidado, Sim. né, com quem a gente vai buscar conselhos. Né? Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A gente precisa entender e saber escolher as pessoas que a gente vai nos aconselhar, né? Num caso desse mais agravante, né? Você já começando ali, tá ansioso, você não sabe com quem se consultar, você não tenho ninguém. Procura um profissional, né? Pague ali uma consulta para você ali poder começar a tratar esse problema que você está desenvolvendo. Não se deixe chegar num ponto crítico, né? Um ponto grave, a ponto de você já começar a pensar e tirar a sua própria vida, né? Porque não é saudável. E não diga que não tem É, ajuda, não tem quem me ajude, não tem onde eu consiga, né? Tem sim. E começando lá do princípio, que a gente só comentou, mas começa de uma ansiedade, né? E quais são os sintomas de uma ansiedade, né? Eu acho que é algo muito comum. Eu, por exemplo, até uma fase já cheguei a sentir e depois, né? Busquei conhecimento. Isso que eu estou sentindo não é uma coisa normal. Uma palpitação, um aceleramento no coração. Aí tem gente que já sente como se fosse um formigamento na cabeça. A falta de ar. Falta de ar, né? São, às vezes, coisas simples. E aí de que você, se você não der um basta no sentido de ter um controle, estou começando a sentir isso, tenho que procurar. E às vezes alguém que sente também e pode te orientar, né? Sim. Então eu não tomei remédio, não tomei nada e hoje não sinto mais nenhum sintoma disso de ansiedade. Não falo da ansiedade que a gente é ansioso no dia a dia, né? Mas de você sentir sintomas da ansiedade em si e ter crises de ansiedade, né? Que já é algo que já vem mais... Sim, mais sério. ao ponto... É porque ansioso todos nós somos. A sociedade de hoje, todo mundo é ansioso, Meu né? amigo, tá todo mundo acelerado. Nós vivemos no nível 2 do áudio do WhatsApp. É verdade. Todo mundo. Então não tem... ansiedade. Não, todos nós temos ansiedade, né? Faz parte, né? Aquele filmezinho do Divertidamente tem a parte da ansiedade. Todos nós temos. Agora, já a partir do momento que isso foge do meu controle, que isso foge, né, do meu domínio, e aí já começa a ser um problema, uma doença, de comportamento, né? Exato. Sintomas, coisas que eu sinto que foge do que eu... É totalmente diferente do que uma pessoa normal, né? Que sentia. Isso. Aquilo que sente que já é necessário levar um hospital para que tome alguma coisa que vá desacelerando. Sim. Isso aí já é preocupante. Sim. Mas é um paliativo, porque depois pode acontecer de novo se não houver um tratamento e levar isso muito a sério. Sim. Tudo isso tem que ser levado muito a sério. O Setembro Amarelo é um alerta. É uma forma de chamar a atenção. Sim. Porém, a vida toda nós temos que observar os dias que nós não ficamos bem, para que não seja um processo contínuo, algo contínuo acontecendo nas nossas vidas. E temos Deus, temos família, Deus também deixou a ciência. Sim. E tudo isso vai nos ajudar. É importante segurar a mão do outro. Sim. Nós não fomos feitos para viver isolados. Verdade. Precisamos de alguém. E Deus sempre vai colocar a pessoa certa próximo a nós, porque Ele é o nosso Pai. As pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que elas saibam que existe um Deus que olha para ela e que é responsável, altamente responsável. Peça para Deus colocar as pessoas certas do seu lado, os amigos adequados, e vai dar tudo certo. E tem um versículo que eu quero ler aqui para a gente, e especialmente para quem está em casa, né? Como a gente falou, tudo começa da ansiedade, da preocupação exagerada, né? E esse versículo me chama muito a atenção, que é Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu,
ele compara aqui, né? Que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, que eu acho mais linda essa pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim. E essa ansiedade aqui, que está em Mateus capítulo 6, envolve uma questão muito séria. Envolve fé. Você vê que Deus, ele também faz uma exortação nessa questão. Sim. Ele sabe tudo por antecipação. Ele mostra a questão da natureza, questão humana. Isso aqui envolve muito fé. E também tem a ansiedade, que nós não vamos também endemonizar achando que é falta de fé. Tem pessoas de oração Sim. sobrecarregadas, levando cargas que não são delas, muitas vezes são de familiares, e chegam à ansiedade. Verdade. Aí a pessoa pode dizer assim, mas fulano está assim porque não tem fé. Mas ninguém sabe a sobrecarga, o peso que leva. Então, existem essas duas vertentes. Tem essa ansiedade aqui de Mateus capítulo 25, que Jesus, ele exorta e mostra, e de uma forma que as pessoas não podem duvidar de que ele é provedor. Sim. Ele traz à existência até o que não existe. Agora, existe também essa ansiedade que leva à depressão, que leva a muitos a suicídio por problemas, por cargas que às vezes não são deles, por Sim. Sim. por desprezo, Se decepcionou com algo, por com alguém, falta, né? por uma falta profunda, sabe-se lá de quê, que só ele ou ela sabia. Verdade. E muitos deixam uma carta, deixam alguma coisa dizendo por que fizeram aquilo. Nós não podemos descartar essas questões, porque são muito atuais, infelizmente, mas é necessário um mês para chamar atenção. Você observa, tem um mês rosa, outubro rosa, tem um novembro azul, e por aí vai. Aí daqui a pouco ninguém lembra mais do outubro rosa. Aí as mulheres vão menos ao médico. É. O Quando chega novembro. outubro, vão de novo. Aí, e assim as coisas vão acontecendo. Por isso que é necessário Sim. nós estarmos em vigilância. Verdade. Primeiro conosco, porque se não estivermos bem, não vamos poder ajudar os outros e as pessoas que nos rodeiam, né? É verdade. E essa importância que você falou de eu me cuidar, né? Para mim ajudar alguém, né? Para mim pegar na mão ali, vem cá, você precisa de ajuda. Primeiro, eu tenho que me examinar, né? Que a Bíblia fala, examine-se a si mesmo. Eu tenho que me cuidar, vamos dizer assim, esteticamente, para mim melhorar minha autoestima, né? Às vezes uma mulher vai no salão, hidratou um cabelo, fez uma maquiagem, ali já melhora muito a sua autoestima, né? Sim. Fez uma unha, uma coisa tão simples, né? Então, nós, mulheres, homens também, né? Tem seus hobbies, né, amor? Não gosto de gastar. Misericórdia. É aqui em casa quem gasta é lá eu sou mais economista. Não valeu gastar. E é a questão de, para mim ajudar alguém, eu tenho que estar bem. Porque senão eu vou dar a mão a ele e a gente cai junto, né? Por isso que é importante ter os dois, né? Quando um cai, o outro levanta. Então, a gente precisa do próximo, Sim. né? Deus nos fez para ter alguém ali do nosso lado. Não falo só de marido e mulher, mas você precisa de alguém, você precisa de ajuda. Então, busque ajuda, que Deus tem alguém para te ajudar, para usar para você. É verdade. Você vê os 10 mandamentos. Quando chega no Novo Testamento, Tem só 2, né? tem só 2. Resumiu os 10 em 2, né? Amarás a Deus de toda a alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E um dos problemas é que há, às vezes, uma inversão de valores. Às vezes, muitas pessoas colocam outras acima delas mesmas. Nenhum de nós podemos amar alguém mais do que a Deus. Sim. É. E mais do que a nós. Nós temos que estar nesse nível.
Se houver essa inversão de valores, haverá problemas, e graves. E graves. Quando você deixa a sua vida no domínio da mão de outra pessoa, aí eu só sou feliz se fulano fizer isso, se fulano fizer aquilo. Mas e Deus que está acima de todo mundo? Eu já vi relacionamentos sendo destruídos porque a mulher, ela vivia em função do marido, né? Ela não se cuidava, ela não... Porque tudo que ela fazia era em prol do marido. Para agradar o outro, Para agradar ele. desagradava ela, né? Ela fazia coisas que não agradavam ela, mas pelo marido ela fazia. E quanto isso foi prejudicar ao ponto de o relacionamento se romper, infelizmente, porque não houve essa consciência dela de eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do meu cônjuge, né? Isso é importante a gente ter essa atenção. E a senhora falou um ponto que tá martelando direto na minha cabeça, que para que possa fixar na sua também, que todos os dias a gente precisa examinar os nossos dias de tristeza, Sim. né? Isso é interessante demais, que tudo começa com um dia triste, Sim. né? Quando vem o dia mau, né? Que a gente precisa estar preparado. Porque no dia alegre, no dia de felicidade, não há espaço para o mal. Mas quando tem um dia de tristeza, que todos nós vamos passar por um dia de tristeza, todos nós vamos acordar um dia triste. E que a gente tem que ter esse cuidado. É nesse momento que a gente tem que ter mais cuidado. Isso foi muito marcante e está anotado aqui na tábua do meu coração. E a respeito do dia mau, quando a Bíblia fala, não é se em relação à condição. Ele diz, quando chegar. Uhum. Vai chegar. Ninguém é melhor do que Jesus. Verdade. Jesus passou o dia mau dele e muitos, mas ele ficou em pé. E o que nos deixa fortalecido para vencer o dia mau é a presença de Deus. É a palavra de Deus. Ela é que nutre a nossa alma. O dia não é legal, beleza. Temos que aceitar. Mas nada que, às vezes, eu acho interessante que a pessoa não está bem. Às vezes um louvor muda a situação verdade. toda. E as pessoas dizem, nossa, nesse instante você estava triste, já está sorrindo. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. É a alegria do Espírito. Então, Deus nos deu, como você disse no início, grandes ferramentas. Usá-las é fundamental para as nossas vidas. E, com certeza, se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui falando sobre esse assunto, é porque vai ter gente para ouvir, para mudar a sua história, e ele vai intervir. Porque enquanto nós estamos falando aqui, o Espírito Santo está agindo dentro das casas, está agindo na mente, está entrando no ouvido, descendo para o coração e fazendo E mudando histórias, né? milagres. É verdade. Teve algo que a senhora falou bastante aqui, e a gente tá tão bom, né, amor? O assunto que a gente... Vamos encaminhar para o final. Que a senhora falou que eu tenho uma pessoa que eu já vi passando por isso. E é a questão, às vezes, de você ser tão bom, que é ruim, que estraga, né? Estraga você, né? Estraga você. Você absorve, e às vezes é um dom que Deus dá de você se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Mas é você saber administrar. Chega um para você e conta um problema. Ó, Lailton, isso e isso. Aí você começa, não se preocupa nem com sua família, nem com seus problemas. Você começa a ficar preocupado com ele. Aí chega outro, Lailton, tá acontecendo isso e isso comigo. Aí o Lailton vai querer resolver o problema do outro. E aí a senhora falou várias vezes, né? Então, gente, tenham cuidado na carga que vocês estão tomando para si. Sim. E cuidado que isso também pode gerar um desequilíbrio emocional até, e você não conseguir ajudar ele, nem se ajudar, e você está numa situação complicada, né? É interessante, Raíssa, muito boa essa sua colocação. Porque quando nós escutamos um problema, nós não podemos ser a esponja que vai absorver tudo. Porque aquele problema não é nosso, é sobre aquela determinada pessoa. Então, eu escuto, posso orar, dar uma palavra, apoio, às vezes nem uma palavra, um abraço muito forte. É um abraço que amortece o estresse.
e a tristeza, a solidão. Porém, quando eu chego na minha casa, eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu chego na minha casa, eu não saio levando tudo que eu ouvi. Quando eu chego na minha casa, é o meu lugar sagrado, é o meu território sagrado. É o lugar onde eu tenho paz. Então, eu não levo aquela carga. Tem gente que diz assim, eu não vou contar esse problema porque você já escuta problema demais. Eu disse, ei, mas não é meu. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. O problema não é meu. Eu volto para casa como eu saí. Sim. Legal. E eu preciso estar bem. É ter essa sabedoria, né? E essa sabedoria é do alto. E a Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Quem quiser sabedoria pode pedir a Ele que está tudo bem. E tudo isso vai fazendo com que esse mecanismo de apoio e de ajuda alcance mais vidas. É verdade. E, pastor, a gente já quer, né, se encaminhar para o final e já te agradecer, né, por ser esse canal de bênção. Eu tenho certeza que esse assunto é muito importante, né? Verdade. Para você que está ouvindo, ou compartilhe, encaminhe, né, para o máximo de pessoas, porque Deus quer levar essa palavra, né, até mais pessoas. E nós somos esse canal, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho das nossas camisas bonitinhas aqui. Tá certo. Então, você que é novo aqui, está chegando agora, né? Veio através da pastora, né? Você que veio através de outra plataforma. Se inscreve aí no nosso canal aqui embaixo. Tem um botãozinho assim, inscrever. Para você não vai mudar nada, mas para o canal do Reino Cast vai fazer total diferença, porque cada pessoa que se inscreve aqui ajuda o canal a continuar crescendo, ajuda a gente a continuar na nossa missão. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, levar a mensagem do evangelho para cada lado de cada família espalhada por esse Brasil afora, pelo mundo todo. Essa é a nossa missão. E Deus nos deu essa ferramenta que a gente falou aqui hoje, né? E essa ferramenta de estar aí, talvez agora você esteja assistindo do seu celular, da televisão da sua casa, do computador, né? Então, essa é a tecnologia trabalhando a favor do reino. Então, o Reino Cast é essa família, né? E a gente precisa da sua contribuição. Então, se inscreve aqui, deixa um comentário que ajuda demais você fazer parte. E você agora, quando você se inscreveu aqui, agora você é bem-vindo à nossa família, família do Reino Cast. E se você quer abençoar o Reino Cast de alguma forma, para ajudar a manter esse projeto, que é um projeto de voluntários, né? A gente fez essas camisas aqui e tem um site agora que você pode acessar aí. Tem a xícara, né? www.reinocast.com.br. Você vai conhecer o nosso site e lá no nosso site, tudo que você comprar lá no site, você vai estar ajudando a obra missionária. Nós temos um projeto missionário aqui na igreja de Mangabeira e a cada real arrecadado lá no site você está doando 10% do faturamento do site para, né, o projeto missionário. Então vem fazer parte desse projeto missionário, fazer parte da família Reino Cast. Também é verdade. Deus abençoe. Deus é quem recompensa, né? Nosso pastor falou. E a gente sempre tem visto que a obra missionária, né, quando você coloca, né, a sua mão no arado, quando você quer abençoar a obra do Senhor, você é 100 vezes mais recompensado. Então, que Deus já possa te abençoar, invista, né, no reino do Senhor e ainda, né, sai usando aí, propagando o evangelho, o reino. Viu? Deus abençoe, minha querida. Eu quero que a senhora encerre orando pela gente, né, com suas últimas palavras e orando pelas pessoas que estão em casa, que precisam de uma oração nesse momento. Amém. E você que ouviu, você leve essa palavra para quem você sabe que necessita. Você não está ouvindo isso por um mero acaso. Verdade. Deus é um Deus de propósito. Amém. Tudo Ele sabe por antecipação. Verdade. Que vocês cresçam, que essa visão missionária que vocês têm venha se alargar, vocês prosperem. Amém. E muito boa essa colocação. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque sai da trilha. Sai da posição. Olha aqui, nem sementes ficam no lugar certo. Verdade. E a semente só é boa, só produz bons frutos se ela estiver no boa. lugar certo, num terreno fértil. Verdade. Oremos. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que tu é um Deus de propósito. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, pelo Reino Cast, por essa
ideia que nasceu no teu coração, para o coração dos teus filhos, por cada vida que passa por esse momento de conversa, de conhecimento, aqueles que estão em casa. Senhor, nós repreendemos neste momento todo espírito de tristeza, de dificuldade de pedir ajuda, de conversa, todo espírito de suicídio, Senhor, toda enfermidade na alma, toda enfermidade na mente, que aí do céu tu venha com a tua misericórdia, trazendo ressurreição de alegria, que haja alegria ao invés de tristeza, que tu tire o pranto e coloque a tua bênção de paz em cada coração que nos escuta, que nos vê, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.